delimitarem a rota entre Moscou e Almaty, no Cazaquistão, só essa rota, que nem fazia sentido fazer com um avião supersônico, porque o sentido era cruzar o território soviético, que era meio planeta, né? Não fizeram isso, porque o avião era ruim. Sofreu acidentes, um deles, inclusive, na Paris Air Show, na frente do público. O avião implodiu, quebrou em voo, caiu. Foi filmado, isso tem vídeo dele caindo. Meu Deus. E ele era tão não confiável que essa rota entre Moscou e Almaty era feita com engenheiros da Tupolev a bordo. Porque a cada pouso os engenheiros desciam e faziam um cheque completo para ver se ainda estava intacto e se daria para fazer o próximo voo. Putz, os engenheiros deviam subir. E na União Soviética assim, você vai, meu amigo. Você não tem opção. Você não tem opção. Ó, você vai voar tal dia, tal hora e tal lugar. Mas não tem mais. Não, não tem mais. Da esposa. Te amo, tá? Tanto é que isso durou um ano, né? Depois aposentaram o avião e foi um total fiasco. Mas como ele era muito parecido com o Concorde, como você disse, quando o Concorde começou, ele deve ter arranhado bastante a imagem do Concorde Na no verdade, início. na época da Paris Air Show, né, tinha, mas na época era muito assim, pô, veio da União Soviética, Entendi. então... E o que acontecia dentro da União Soviética era muito por trás da cortina de ferro, né? Então, não tinha muita informação. Só que o Concorde também era para ter sido um fiasco. Na verdade, o Concorde foi um fiasco. Ele foi aproveitado, porque ele foi lançado nos anos 70 e com a ideia de popularizar o voo supersônico. Só que o negócio era muito caro, extremamente caro. E as empresas começaram a ter prejuízo. Quem fez o Concorde foi Reino Unido junto com a França. A Aerospatiale com a francesa... Não, Aerospatiale francesa, francesa Aerospatiale com a britânica... Ai, me fugiu o nome agora. Mas enfim, com a fabricante britânica, né, me fugiu o nome. E quem engoliu esse avião foram as estatais. British Airways do lado do Reino Unido, Air France do lado da França. O que aconteceu? Como o Reino Unido veio de uma série de fracassos por conta do comitê de Brabazon, que eu falei aqui, que os aviões não deram certo, enfiando os aviões, né, no mercado... O Reino Unido não suportaria mais um fracasso desse tamanho. Eles queriam que o negócio desse certo. Então eles falaram, vocês vão voar esse avião. Então nem que a gente subsidie isso daí por um tempo, esse avião vai voar. E voou. Levou até o início dos anos 80 na base da porrada, mas fazendo o Concorde voar. Ele não serviu como... Ele não serviu como popularização, mas só que... O fato dele ser supersônico, ele já fazia uma propaganda, né, pra ele. Você fala, pô, é um negócio extremamente... Deve ter virado um sonho de consumo. Foi esse o pulo do gato, porque como ferramenta de negócio, era um péssimo negócio. E as companhias aéreas precisavam usar por uma ordem governamental. Mais uma vez o governo enfiando o dedo ali. Colocava luxo pra não voo. Foi aí que nos anos 80 eles falaram, cara, o que a gente faz com esse troço aqui? Glamorizou o negócio, aí criou luxo, serve caviar, serve champanhe, celebridades começaram a querer voar. Cada vez mais cara até. Criou uma exclusividade, mais ou menos como você voar na Blue Origin hoje ou na Virgin Galactic, ou no Submarino, onde só os milionários ou bilionários podiam voar, então era um glamour. Então as pessoas começaram a querer voar no Concorde para fazer parte daquilo. E um outro agravante que matou o Concorde também como algo útil, né, como linha aérea normal, foi a proibição do voo supersônico em território americano. Porque o barulho... Por causa do bonsônico. Então não pode voar supersônico. Militar voa, mas sob autorizações, tal, civil de jeito nenhum. Então, você vai fazer o quê? Aí dentro você não pode operar num dos maiores mercados. Aí dentro da Europa também, mesmo problema. E aí? Você faz o quê? Era a reverberação do som, né? Você tem a questão da onda de choque. Quando o avião chega na velocidade do som, você tem um acúmulo de moléculas do ar. Elas ficam muito próximas, assim, muito grudadas. E quando você ultrapassa a velocidade do som, você tem uma onda de choque que faz um boom sônico. Por conta dessas moléculas do ar. Mas depois que você ultrapassa, não faz mais Sempre faz, esse é o ponto. Não é só ultrapassando. Não vai passar pelos Estados Unidos. Por onde você passar supersônico, você vai gerar essa onda de choque.
Pô, mas mesmo tendo muito alto, a onda chega lá embaixo. Sim, porque a onda ela chega a uma distância de 50 quilômetros. Nossa. Mesmo muito alto, você tá, no caso do Concorde, 70 mil pés, dava 20 quilômetros. Você tá atingindo 5 quilômetros. Dá pra ver a curvatura da Terra. Porque aquele teve um Cássio uma 60 vez mil pés, que passou em Brasília, lembra? O Cássio Foi passou, mais quebra ali, tudo. cara, e quebrou todas as janelas, cara, de um dos E palácios hoje, lá. não tem alguma Hoje companhia já tem uma fazendo alguma coisa Tem assim? muitas, na tem? verdade. Tem muitas startups e empresas, a Boeing está envolvida em projetos assim, justamente na questão, que isso é uma questão aerodinâmica. O bonsônico é uma questão aerodinâmica. Então, trazendo uma solução aerodinâmica para que o bonsônico se dissipe antes, a 5 km. Aí você elimina o problema. Você voa alto você e não sobe chega. fora, sem velocidade e não chega. Depois... Essa onda sonora não chega aqui. Cara, porque assim, o negócio do Concorde era muito legal. Sim, claro. Você sair de Paris 9 horas da manhã, toma um café, aí você chega em Nova York antes das 9. Tem o caso do Phil Collins, que fez o Live Aid na Europa e de manhã pegou o Concorde, foi para os Estados Unidos, chegou praticamente na mesma hora que ele saiu e fez o Live Aid na América no mesmo dia. Imagina que louco. Caraca, que você tá numa... Você chega antes. É tipo um vetol, o cara sai de um lugar pro outro, porque você quer ganhar tempo, só que Não, você chega antes. Você chega antes. Porque você de volta pro futuro. Por exemplo, você tá na Austrália, no Ano Novo na Austrália, você pega um Concorde desse e volta aqui pra Você pra passou Europa, no novo de novo. duas vezes. No caso da Europa, no caso do voo regular, que se tornou depois, que ele veio pro Rio de Janeiro algumas vezes, tal, ele fez Ilhas do Caribe, sempre cidades costeiras. Mas no fim, era Londres, Nova York ou Paris, Nova York. Era França, Paris e Londres e British.